Bom dia, pessoal. A paz do Senhor. Hoje vamos fazer o estudo da parábola dos trabalhadores da vinha, também chamada de parábola do empregador generoso, ou trabalhadores da última hora. Vou começar com uma oração. Querido Pai, amado Mestre Jesus, pedimos sua bênção para o estudo de hoje, que ele seja não só uma leitura, não só um estudo, mas que ele se torne prática em nossa vida. Que seja fácil o entendimento, que me use como instrumento para fazer entender essa parábola a todos que estão aqui ouvindo e que nós possamos replicar isso para outras pessoas e no nosso dia a dia. Que assim seja. Amém. Então, ó, pessoal, a parábola dos trabalhadores da vinha está em Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Então, Mateus 20, 1 a 16. Pois nos reinos dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praia. E disse: Vão também trabalhar na vinha. Eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se questionar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso e o trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto? Amigo, não estou sendo injusto com você? Você concordou em trabalhar por 1 denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Eu não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, aqui nós temos a parábola, né, que ela fala do nosso viver, do nosso dia. Vou botar aqui conforme eu fiz o estudo aqui. Nessa parábola, Jesus não está falando de igualdades trabalhistas. Então, para a gente não ficar, é injusto, que trabalhou por último, recebeu o que trabalhou primeiro, você, no trabalho, você acharia injusto, como eu acharia injusto. Mas aqui é só uma metáfora, é só uma comparação. O trabalho na vinha é a vida. Então, é só uma comparação. Jesus sempre usa a parábola para demonstrar, né, como a gente já viu desde o primeiro estudo aqui, elementos do cotidiano deles para explicar como seria as coisas de Deus, os ensinamentos, a Torá e as coisas do céu. Então ele usa muito as coisas do dia a dia. E não só Jesus, né? Sabemos que as culturas orientais usam muito parábolas. Eu tenho um livro de parábolas budistas. E, assim, são grandes ensinamentos que tem ali. Então, os povos, para a gente aqui do Brasil, né? Enquanto está do Oriente, ali do Oriente Médio para lá, eles usam muito essa cultura de parábolas para ensinamentos, né? Então, nessa parábola, temos 3 personagens. O proprietário, os trabalhadores da vinha, os trabalhadores contratados, né, e a própria vinha.
No caso aqui, o proprietário. O proprietário é o próprio Deus. No primeiro parágrafo, no primeiro versículo, né? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores da vinha. Jesus compara Deus com o proprietário da vinha. O proprietário da vinha é um homem de posse, um homem que possui terras, possui, vamos dizer assim, uma fortuna comparado com o povo da época. Então, Deus é esse homem rico, esse homem que tem o poder de, vamos dizer assim, de contratar um grande empresário aqui, que Jesus faz essa comparação de Jesus como um homem de negócios, um homem que quer dar emprego e tem que colher as suas uvas. Essa colheita, vamos lá, eu pulei aqui. Nessa passagem, Jesus compara Deus com o proprietário de uma grande vinha, um homem de posses, pois sabemos que as parábolas são necessárias. Um homem de posses. Pois sabemos que nessa parábola ele tinha vários trabalhadores. Então a vinha é grande, ela precisa de muitos trabalhadores. E ele faz uma comparação também disso em Lucas 10:12. Jesus faz novamente referência ao trabalho missionário com os trabalhadores de uma plantação na hora da colheita. Lá, Lucas 10:2. E eles lhe dizem: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus faz essa alusão do trabalho aqui na Terra como um campo a ser colhido. Então ele fala: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, essa comparação também na vinha. Quer dizer, Jesus, o Deus, no caso, é o grande proprietário que vai na vinha contratar de um a um esses homens para ir trabalhar na colheita da vinha. O outro personagem são os trabalhadores. São os homens chamados por Deus para cumprir essa colheita, na verdade, para cumprir o chamado do Evangelho de Jesus. Tratando da colheita, essa colheita ela tinha que ser feita de uma assim, plantou a uva amadureceu, ela tinha que ser colhida porque depois lá em Israel vinha o período de chuvas e estragaria as uvas. Então esse trabalho ele tinha que ser feito e tinha tempo para ser feito. Ele não podia ser feito de assim, não, vamos colher depois, não. A uva tá pronta. Hoje você colhe uva o ano inteiro. Tem várias técnicas de adubação, técnicas de poda e de você misturar uma uva com a outra. Você pega uma mais forte, faz um cavalo, o cavalo é de baixo, né? Você coloca a outra em cima, que é mais saborosa. Aí você hoje tem uva sem caroço, tem várias espécies que dão uva o ano inteiro. Só que Israel, naquela época, a uva era só uma vez por ano. Então você plantava o ano inteiro para colher uma vez por ano. Então aquilo tinha que ser muito bem feito, para não perder a colheita. Então, a colheita tinha que ser feita antes do período das chuvas, porque normalmente ela amadurecia e depois vinha o período de chuvas. Então era necessário muitos trabalhadores para poder fazer isso rápido. Então, primeiro, Jesus chamou normalmente eram 12 horas de trabalho por dia, tá? Era de 6 às 6 naquela época. E o trabalhador recebia 1 denário por 12 horas de trabalho, que era o salário de um dia de um trabalhador comum. Então, chamou o primeiro grupo às 6 horas, um outro segundo grupo às 9 horas, o terceiro ao meio-dia, às 3 horas ele chamou um quarto grupo e o último grupo ele chamou às 17 horas. Esse horário que ele faz a cada chamada do homem, ele faz uma metáfora com a vida do homem. Então, o primeiro grupo, às 6 horas da manhã. Então, assim, e o último grupo é de 7 horas da tarde. Então, os que foram chamados 6 horas da manhã, vamos dizer que são aqueles que já nasceram no berço evangélico, a gente pode comparar também com o povo de Israel, dependendo de cada interpretação, porque são aqueles que receberam a Torá cedo. Se a gente comparar com o povo de Israel, os das 6 horas da manhã é o povo judeu. Eles receberam as leis, eles receberam a Torá desde cedo. E depois os outros trabalhadores, vamos dizer que são os cristãos, que eles vieram depois. Ou se a gente quiser trazer para o Evangelho, vamos dizer que 6 horas da manhã é aquele que nasceu dentro do Evangelho, aquele que nasceu em berço evangélico e tem ensinamento desde cedo. E os outros, eu vou botar aqui, eu estou no caminho desses outros. Eu estou no grupo das 15 ou das 17. Vai depender de quando a minha vida terminar. Eu estou no grupo das 15 horas ou das 17 horas. Eu já sou assim. Já com meus 47 anos, já estou
vamos dizer assim, nunca é tarde, né, para entrar no evangelho, mas já estou no grupo e conheceu o evangelho, aceitou o evangelho de uma forma mais tardia. Aí, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda os outros que estavam desocupados. Ele perguntou: por que vocês estavam aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Então o versículo C é: ninguém nos contratou. Então vão também trabalhar na vinha. Então Jesus mostra aqui que independente da idade, independente de quando você conheceu as leis de Deus, ou você conheceu o Evangelho, que também é a lei de Deus, que é a maneira assim, mais menos pesada, né, da Torá. Vamos dizer que o Evangelho é a explicação da Torá, os últimos, o Novo Testamento é a explicação e o uso da vida, e o uso na vida, né, do Antigo Testamento. Não é para abolir completamente o Antigo Testamento, mas é para pôr ele em prática. Então Jesus veio colocando isso em prática. Então ele pega aqui os trabalhos 5 horas. Então quer dizer, como o trabalho era de 12 horas, esse que ele contratou às 5 horas, só trabalharam 1 hora. E nem por isso deixou de pagar eles o que ele combinou com o primeiro. Então, Jesus mostra que mesmo assim, o homem, ele conhecendo tardiamente o evangelho, ele vai ter a mesma recompensa do primeiro. Não porque ele trabalhou pouco, porque trabalhou muito, simplesmente porque Deus é bom, porque Jesus, quando morreu lá no madeiro, morreu na cruz e ressuscitou, ele trouxe essa salvação para todo mundo. Então, essa salvação, não importa se você nasceu judeu, ou se você nasceu num berço evangélico, ou se você encontrou aos 70 anos. Outro dia eu vi uma foto de uma senhora se batizando aos 90 anos. Ela conheceu, ela era de outra religião, não lembro se era católica ou de religião de matriz afro, não lembro. Sei que ela conheceu o evangelho, aceitou o evangelho aos 90 anos, então isso não é tarde, não é tardio. A gente fica se preocupando, às vezes julgando, né? É tarde demais? Quando é que é tarde? Depois eu vou falar até uma passagem sobre isso, se é tarde, se não é tarde. O outro personagem que a gente tem é a Vinha. Darley, mas a Vinha não é personagem. A Vinha acaba sendo um personagem, não um personagem ativo, ele não participa. Mas ele é um personagem, ele faz parte da narrativa. Porque, apesar de ser um objetivo não, é um meio, né? Não é objetivo. Você não vai chegar na vinha. A vinha é o trabalho, vamos dizer que a vinha é o evangelho, e se torna o personagem a vinha. Porque é onde é realizado o trabalho. Então, é onde é vivido o evangelho. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. A primeira coisa a observar é que, terminando o trabalho, o dono da vinha manda logo pagar o salário. Isso aqui também faz o que eu acho bonito, né? Eu que estou conhecendo o Evangelho há pouco tempo, em 2 anos e meio, indo para 3, de conhecimento da palavra de Deus. O que eu acho bonito, e sempre quando tem alguma passagem no Novo Testamento, por mais que ele não mencione, ele faz referência a uma passagem do Antigo Testamento. Então, até nas parábolas, Jesus faz essa conexão da nova explicação com o conceito antigo, com o conceito lá da Torá. Então, Jesus pega algo que talvez era difícil de entender e transforma numa coisa simples, para que nós hoje pudéssemos entender. Se você pega Deuteronômio, você pega Levítico, são livros pesados, livros difíceis de ler. Mas quando Jesus explica e faz alusão e faz essa volta, fica muito mais tranquilo. Então, Jesus, quando fala aqui no versículo 8, que é o cair da tarde, chamou os trabalhadores para pagar o salário, a gente vai lá em Levítico 19:13 e tem referência a isso. Em Levítico 19:13, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. O proprietário
Então, não retenha o salário. Coisa que é para ser usada hoje. Quer dizer, você tem empresários gananciosos, você tem patrões gananciosos, você tem hoje, assim, vamos dizer, vamos botar uma classe média alta que tem empregada doméstica, que não assina a carteira, que não paga salário, que a empregada vive quase em condições de escravidão. Você tem hoje empresários, fazendeiros que fazem trabalhos semelhantes à escravidão. Isso é condenado desde lá do Antigo Testamento. Então Jesus fala, trabalhou, tem que receber. Então a gente pode trazer isso para o ensinamento de hoje. Não só espiritual, mas um trabalho para a vida. O ensinamento de Jesus não é completamente espiritual, ele é completamente espiritual, né? Assim, mas ele faz aplicação ao dia a dia. Então, quando pegamos lá em Levítico, se a pessoa trabalhou, naquela época recebia salário por dia, dá um denário para ele. A gente recebe agora por mês, o salário ele vem por mês. Alguns de 15 em 15 dias, dependendo da empresa. Mas que o patrão seja mesquinho, ele não roube o funcionário. Trabalhou, ele fez direito ao trabalho. Combinado é combinado, né, caro? Se você combinou com a sua empregada que vai pagar 2 salários mínimos, paga 2. Combinou pagar um, paga 1. É isso que ela aceitou. Você não pode fazer depois, não posso pagar, vou te pagar meio. E sujeitar a pessoa à condição de semi-escravidão. Isso que não pode acontecer. Então, Jesus faz esse ensinamento aqui também. Eu acho bonito isso. Nas entrelinhas, tem a mensagem central, que é o reino dos céus, ele faz a comparação da vida. E nas entrelinhas tem vários ensinamentos, muitos ensinamentos. E eu acho isso bonito no Evangelho. Em Deuteronômio 24, 14 e 15 também falam: não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pague-lhe seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra ti, e você será culpado de pecado. Então Jesus aqui alerta, faz essa referência lá atrás, alertando que quem trabalha merece o salário. E a Bíblia fala disso. A Bíblia tem muito ensinamento bom. Então, assim, essa passagem faz aquela remetendo lá atrás. Então, o trabalhador, você que vai estar vendo essa mensagem, que ela está sendo gravada, você é empresário, se você tem empregada, se você, de alguma forma, usa o trabalho, a força de trabalho de alguém, pague o que for justo. Se você não achar que é justo o que ela está pedindo, não pague, não contrata. Quer dizer, não contrata. Mas se você contratou, pague o que for justo. Chamou um pedreiro, chamou um eletricista, chamou alguém para sua casa. O cara cobrou R$100, R$200, você topou, paga. Não fica para pagar depois. Combinou, acabou o serviço, paga. Não paga antes também não, que tem muito 7-1 por aí. E, como tem, né? Então vamos lá. Todos os trabalhadores, todos aqueles que trabalham para o dono da vinha no final do dia, que é o término do trabalho, recebiam seu pagamento conforme combinado. O mesmo pagamento é igual para todos. E o que seria esse pagamento que faz alusão à parábola? Quando Jesus, na parábola, ele manda o pagamento, o que é o pagamento? O pagamento é a salvação. Jesus mostra que a salvação está aberta a todos aqueles que quiserem encontrar a verdade do Evangelho, independente de que fase da vida. A vida começa aqui e termina aqui. Se você encontrar aqui, ótimo. Se você encontrar aqui, ótimo também. Desde que você encontre. Desde que isso mude a sua vida. Lembrando que o Evangelho não vai ser Evangelho se ele não mudar. Aí você vai falar assim, Darley, você não mudou. Alguns vão falar que eu mudei. Nesses 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio, onde aconteceu minha conversão, eu vou falar. Ainda não sou o que eu quero ser, mas já não sou mais quem eu era. O Evangelho está me moldando. Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Talvez eu nunca chegue aonde eu quero chegar. Mas eu vou buscar isso. Eu sei que eu vou errar, vou tropeçar no meio do caminho. Isso faz parte da vida. Porque o homem é um ser pecador. Não é porque é pastor, não é porque ele tem um título de apóstolo ou de doutor, ou o que quer que seja, o presidente, ou funcionário, um juiz. Ele é um pecador, ele vai cometer erros de análise, erros propositais, vai pecar. O ser humano ele vai errar, ele vai cair. Mas se ele cair, quando ele tem o Evangelho como sustentação, ele cai, ele reconhece e cai e levanta. Ele reconhece o tombo que ele tomou e levanta.
Então, o evangelho é uma base. E eu vou falar, eu estou crescendo. Não sou, como eu falei, não sou quem eu quero ser, mas estou caminhando. E o fato de estar caminhando já é uma boa coisa. Então, o que seria o pagamento? O pagamento é a salvação. O pagamento no final do dia. Não interessando se você conheceu o evangelho numa família evangélica e seguiu o evangelho a vida toda, ou se você, igual aquela senhora, encontrou o evangelho aos 90 anos. Uma boa explicação disso está em Lucas 23, 39 a 43, que é quando Jesus é crucificado entre dois criminosos, né? Então, lá, 39. Lucas 23, 39 a 43. 39. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava ali insultos. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo. Então, um estava ali espezinhando, maltratando, ainda sendo mal. Ele foi ladrão, ou sei lá qual foi o crime que ele cometeu, mas que foi julgado por crime de cruz, por a condenação por cruz. Em Roma não precisava ter cometido muito crime bárbaro para ir para a cruz, né? Crucificar porque eles quisessem. Mas foi condenado. Mas o outro criminoso, versículo 40, respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Quer dizer, nesse momento, o outro assim, caramba, eu acredito em Deus, eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu errei a vida inteira, mas eu amo a Deus. Aí no versículo 41 ele continua falando: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele reconhece Jesus. E no versículo 42 ele pede a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele, naquele momento ali, poucas horas antes da morte, lembrando que a crucificação era um ato que às vezes demorava 2 dias para a pessoa morrer, ou vários, né? Que era uma morte sufocante, você morria afogado pela posição e pelo líquido que enchia no seu pulmão pela posição, além das macerações no corpo, né? Do furo. Então, uma morte muito lenta e muito dolorosa. Mesmo naquele momento ali de morte, de dor, o homem ele reconhece os seus erros, se arrepende do seu pecado e clama por Jesus. Eu vou morrer, mas lembre de mim quando entrar no teu reino. Jesus responde: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então mostra que quando tiver o último suspiro de vida, o homem tem perdão, o homem tem chance. Lógico, você se arrepender quando um avião está caindo, né? Todo mundo vira crente naquele momento. O avião está caindo, você percebe que ele está caindo, todo mundo vai clamar a Deus e vai virar crente naquele momento. Mas se o arrependimento ele for real, se o arrependimento for interno, e se você reconhece Deus naquele último momento, eu acredito sim que você é salvo. Porque a generosidade de Deus é grande, é uma graça. E graça Deus dá para quem ele quiser, como ele fez com o trabalhador da vinha. A graça Deus dá para quem ele quer. O problema é que a gente tenta entender Deus. E Deus é um ser complexo. Não vou falar criatura porque não foi criado, mas é complexo demais para nossa cabecinha humana entender. A gente se limita a ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, boca, nariz, orelha, e a gente não consegue visualizar. A gente visualiza Deus como um velhinho de barba, tal. Mano, quem é Deus? O que é Deus? É complexo demais para a nossa mente. Então a gente acaba limitando até a salvação. E a salvação de Deus, só ele decide. Então, assim, esse exemplo do ladrão, do criminoso lá da cruz que foi crucificado e se arrependeu, é um exemplo de um trabalhador da vinha da última hora. Aí você vai falar, Darley, ele não fez trabalho nenhum. Para você, para mim, não fez trabalho nenhum. Para Deus ele fez. Quem somos nós para poder julgar o julgamento de Deus? Quem sou eu? Quem é você? Para poder questionar a Deus. Se o próprio Deus falou que ele estava salvo.
então eu não sou ninguém. O meu juízo que eu faço da outra pessoa não é nada. E muitos crentes, muitas pessoas ficam reparando, né? Aquele fulano ali é salvo, aquele não é salvo. Quem somos nós para dizer? Só quem pode dizer quem é salvo e quem não é Deus. Versículo 9 e 10, lá da parábola, né? Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu seu denário. Quando viram que os tinham sido contratados, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Então, assim, vamos comparar na igreja. Vamos deixar o povo judeu um pouquinho de lado e a igreja. Aqueles que estão há 50 anos no evangelho, que foram criados na igreja, criados com uma doutrina muito pesada e forte, eles acham que os outros não estão salvos. Eles acham que por eu andar de short eu não estou salvo, por eu ir sunga de praia, de sunga de praia na praia não estou salvo. Lógico que assim, tem que ter cada coisa em seu lugar, cada momento de vestir o seu lugar. O pregador que prega sem terno e gravata não está salvo. O pregador que não fala em línguas não está salvo. Então, assim, não devemos fazer esse julgamento. O único que é capaz de fazer esse julgamento é o próprio Deus. Nós somos incapazes de dizer quem é salvo. Eu não posso dizer que o povo judeu não é salvo porque não aceitou Jesus. Não posso dizer isso. Você tem uma minoria lá que aceita, que são judeus messiânicos. Mas você não pode dizer, porque eles acreditam em Deus. Eles praticam a Torá. E só quem vai dizer quem está salvo ou não é Deus. Às vezes a gente julga a pessoa de outra religião. Para mim, Darley, eu encontrei o meu caminho. Eu encontrei a minha verdade, que é a verdade do Evangelho de Jesus. Eu vejo, para mim, as outras religiões não estão certas, mas para mim. Agora, eu posso julgar se o irmão A ou B, C da outra religião ele vai ser salvo ou não? Não sou Deus. Eu não posso julgar. Eu encontrei o meu caminho de salvação e quero seguir ele. Um bom livro para ler sobre esse caminho de salvação é aquele livro que o pastor Adailton indicou, O Peregrino, que eu até uso como nome do meu canal, por causa do livro. Ele mostra muito bem a trajetória do cristão. Que em um momento da vida ele decide mudar para entrar no caminho até chegar à porta do céu, que é o objetivo final do cristão. E você não sabe quanto tempo vai durar essa jornada. Voltando aqui para a parábola, versículo 13. Mas aí o dono da vinha, né, vai responder. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Quer dizer, aquele que trabalhou das 6 horas da manhã, que ficou indignado porque o outro recebeu o mesmo prêmio, o mesmo salário que ele. Aí, Jesus fala na parábola, né? Esse, que é o dono da vinha. Receba o que é seu e se vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que eu lhe dei. Então, Deus faz isso. Deus, ele pega a graça que ele dá para quem conheceu o Evangelho ou quem conheceu a Torá e dá para o último. É Deus. Quem somos nós para questionar a Deus, né? Então, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro ou você está com inveja que eu sou generoso. Quer dizer, Deus, ele pode fazer o que quiser, a graça é dele, a graça é de graça, a graça é dele. Então, pessoal, não interessa. Você pagou dízimo a vida inteira, eu dei oferta, fiz fogueira santa, comprei o ensino do milagre, paguei, vendi minha casa e dei para a igreja. Não interessa, a salvação não está presa a isso. A salvação não está presa ao dízimo, a salvação não está presa à oferta, a salvação é graça. Lógico. Vamos botar uma lógica aqui. Para Deus achar graça em você, você tem que estar no caminho dele. Então você tem que estar no caminho do Evangelho. Pessoal, segundo a minha versão, tá? Segundo a versão do Evangelho, eu tenho que estar no caminho do Evangelho. Para isso que ele foi dado. Já pensou se o Brasil, com esse número de pessoas que se diz cristãos, católicos e evangélicos,
seguissem realmente o Evangelho, que maravilha seria! Que paz seria esse país? É complicado, né? Que a gente tem um povo que se diz cristão e não segue a Cristo. É um cristianismo sem Cristo, um evangélico sem evangelho. Então é complicado. Então Deus faz o que quer com a generosidade dele. Deus vai pagar um denário a quem trabalhou as 12 horas e vai pagar um denário a quem trabalhou 1 hora. Ele vai dar a recompensa àquele que nasceu evangélico e morreu evangélico, que fez um trabalho e se dedicou a vida inteira, como ele vai dar a salvação a quem ele quiser, aquele que chegou no leito de morte. Quando eu me converti, eu ficava pensando, né, até quando eu era de outra religião, quando eu acreditava em outras coisas, como é que uma pessoa ela pode ser salva ou ter algum benefício se ele foi mal? Vamos dizer aqui um traficante, um cara que matou pessoas, um cara que estragou vidas, um homem que foi ruim. A gente, como ser humano, não consegue entender, porque a gente trabalha com a justiça humana. A justiça de Deus era diferente. A justiça de Deus, ela além do nosso entendimento. Ela vai muito além do nosso entendimento. A justiça de Deus, ela está além da nossa compreensão. Então, um homem que foi ruim, um homem que matou, um homem que roubou, um homem que fez coisas que a gente diz assim, hediondas, se em um momento da vida o coração dele se transformar, o coração dele ficar mais leve, ele se render, se ajoelhar, se prostrar, se curvar a Deus, aceitar Jesus, seguir o caminho, não aceitar Jesus pela boca para fora, para os outros verem, seguir o caminho do Evangelho, ele vai encontrar a graça de Deus. E não vai receber a condenação. Ele vai encontrar a libertação. Mas desde que esse arrependimento seja real. E o arrependimento real, ele dá fruto. O arrependimento real, ele dá fruto. Quando Jesus faz, quando a única passagem, né, que Jesus amaldiçoa alguma coisa, quando ele amaldiçoa a figueira, ali ele está fazendo também uma alusão. Toda coisa que Jesus faz tem um ensinamento. O amaldiçoar a figueira também tem um ensinamento. Por quê? A figueira, ela já estava uma figueira velha e não dava fruto. Eu li em algum lugar, né, nos meus estudos aqui, que não era a época de produzir fruto. E mesmo assim, Jesus fez aquela figueira secar, matou a figueira. Mas qual é a história? O que isso aí remete? Mostra que a figueira, apesar de estar frondosa, e ela está demonstrando para todo mundo que ela daria frutos, mesmo sendo fora da época, ela estava com toda a demonstração que ela teria frutos. E quando Jesus chegou perto dela, não dava frutos. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira. Mesma coisa somos nós, que pregamos o evangelho da boca para fora, que pregamos o evangelho para os outros, onde o principal objetivo do evangelho somos nós. Nós não encontraremos o reino do céu. Nós recebemos, vamos dizer assim, a maldição do inferno, do fogo do inferno. Não iremos para o céu. Agora, se você pratica o evangelho, para você primeiro se converte, se muda, e depois você passa para os outros, com certeza vão encontrar o reino dos céus. E não julgue. A última passagenzinha aqui, que é mais difícil de entender, eu, pelo menos, nos livros que eu li, não encontrei resposta para isso. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, que é o versículo 16. Vou botar o que eu resumi aqui, aí que eu acho, tá? Eu acredito que nessa passagem, já que todos os trabalhadores receberam o mesmo pagamento, o mesmo valor foi dado a todos por igual. Jesus quis ensinar que todos os homens terão o mesmo valor. Então não interessa se você é o último ou o primeiro. Jesus não está invertendo a fila. Ele só está dizendo que todo homem tem o mesmo valor e todo mundo vai receber o mesmo prêmio, que é a salvação no final. Não é uma questão de quem chega primeiro e quem chega por último. Então, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Eu acho que ele fala muito na questão do... Aqui acho que ele remete, sim, ao povo judeu, daquela época. Porque ele fala... O judeu recebeu primeiro a Torá. Então, era o primeiro a espalhar isso pelo mundo. E não, ele reteve. Jesus veio para espalhar isso.
Jesus começa ensinando ao povo judeu, a mulher samaritana vai para Samaria e prega em Samaria, e judeus e samaritanos se bicavam, né? E prega em Samaria, e depois vem os apóstolos. Jesus não deixa de dar graça para um centurião romano, para o, como é que é, cura, não lembro, acho que é empregado, né? O centurião. Me corrija se eu estiver enganado. Então, assim, não faz asepsia de pessoas. Então, nessa parte aqui, eu acho que ele fala do povo judeu. Mas não querendo falar isso, eu vou preferir falar que os últimos serão os primeiros, numa questão só de inversão. Por que você acha que você é melhor que os outros porque você nasceu no berço evangélico? Porque você domina da primeira de Gênesis a Apocalipse. Você domina, você decorou todos os versículos. E um outro irmãozinho que viveu todo torto, de repente ele se ajeita, faltando pouco tempo. E vai ter direito a entrar no reino dos céus como você. E às vezes aquele que teve a vida inteira pregando o evangelho, a vida inteira o evangelho não está aqui dentro. E esses serão os últimos. Pessoal, estou encerrando por aqui. Vamos lá, alguém quer fazer algum comentário? Bora, pessoal. Deixa eu te falar Darley, me chamou a atenção, não sei se foi proposital, que nesse versículo 16 diz assim, na minha versão aqui, acho que é corrigida do João Almeida, né? Almeida. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Ponto vírgula. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse pedaço final você não chegou a ler, não sei se foi proposital, mas acho que de repente esse pedaço final explica a parte inicial do versículo, né? Não, Certo. Eu não peguei essa passagem. Eu é não o sei se final na do NVI. 16. No final do Deixa, 16. que É. eu estava usando a NVI aqui, mas acho que eu pulei, eu não estava aqui na versão que eu estou usando. Não sei se aí é o mesmo que está aqui, mas aí diz NVI assim, não tem essa parte, não. interessante Que eu de estava não usando ter, a né? NVI. Interessante de não ter, até porque é um versículo bem clássico, que todo assembleano conhece de cor e salteado, né? Assim, porque Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos escolhidos. eu para fazer estudo da faculdade, eu uso a Almeida. Só que para fazer o estudo daqui, né, como usa a NVI, até comprei uma NVI que eu já não sei onde. Peraí, deixa eu derrubar aqui a câmera. Eu tenho a NVI no iPad, mas Comprei uma NVI bonitinha, ó. bonito. Que nem cheguei a usar na igreja porque veio a pandemia. Mas eu não, Mas, vou ser sincero, eu não gosto muito da NVI, não, prefiro a Almeida. a gente foi criado com essa. Então, acho que a gente tem em casa são essas, são as de papel mesmo. Então, mas me chamou a atenção, interessante não ter esse versículo na NVI. Muito interessante. E eu fiz o estudo baseado só na NVI. Realmente eu errei, porque normalmente você tem que abrir 3 ou 4 versões, né? Pega uma NVI, porque é a linguagem atual, pegar Almeida, que eu gosto muito, pegar uma King James, e o site Sim. que eu uso aqui, que é bibliaonline.com, atrás, Almeida, revisada e atualizada, nova versão transformada, Almeida atualizada, Almeida revisada e corrigida, a NVI, católica, Almeida corrigida fiel, King James, Reina Valera, essa lista não escrevi, Reina Valera e outras. Então, assim, eu que dei mole aqui não comparar com outras versões. Aí foi. Não, na verdade, o versículo anterior já explica isso aí. Não, mas o 16, pelo que eu entendi, não está completo na NVI. Assim, a NVI, ela tipo que ela bota na linguagem de hoje, né? Assim, a nova versão, né, internacional. Mas suprimir o versículo, acho que não teria essa. Não pode tirar, né? Você pode até dar outra linguagem, mas tirar. Não, que às vezes é da tradução. Se você, quando começa a estudar a Bíblia, às vezes o autor, ele dá. Que a tradução do hebraico, do aramaico, do grego, tem palavras que significam 2, 3 coisas dependendo do contexto. 2, 3, 4 coisas, dependendo do contexto. Então fica difícil traduzir. Então, vamos dizer que na NVI, ele não traduz palavra por palavra, ele traduz a ideia.
A NVI é uma tradução de ideia e não uma tradução literal. Por isso que eu não gosto muito da NVI, porque é uma tradução da ideia e não é uma tradução literal. O Almeida, ele, quando fez a tradução da Bíblia, ele sempre debruçou, demorou não sei quantos anos. Se eu não me engano, ele morre antes de terminar e alguém continua essa tradução. Mas espera aí, gente, vocês estão discutindo a Bíblia, desculpa. Vocês estão batendo na NVI aí, olha só, vamos lá. Não, a minha questão é a seguinte, deixa eu só concluir para você. Qual é o texto que você está lendo? Eu estou lendo Mateus 20, 16, completo. Agora, isso, você está na NVI? Não, eu estou na... Deixa eu ver qual é a minha versão aqui. Pega a NVI. A minha é João Ferreira de Almeida, é a corrigida. Corrigida, então pega a NVI. Aí eu vou ter que pegar o iPad. Então pega o iPad. Mas vocês estão com a NVI na frente, é só você falar. Então, quem está com a NVI na mão? Você tá com a NVI na mão? A NVI não tem esse. Na minha não tem esse versículo, não. Mas quem está com a NVI na mão aí? Mas tem aqui no rodapé. Então, a NVI, ela no 16, ela só fica assim serão os últimos serão os primeiros. Mas calma, quem tem a NVI na mão aí? Eu, Carlos. Então abre a NVI aí no Mateus 22. Ih, do 16. Mateus 22? Isso. Capítulo 22. Isso. Capítulo 22. Cheguei, fala. Agora lê o versículo 14. Sim. Uma que o teu. Pera aí. Tá, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Exatamente. Aí você quer me dizer que o capítulo 20, o versículo 16, ele jogou lá pro 22, Não. 14. Exatamente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Eu ia falar sobre o outro assunto, mas se vocês puxaram esse, a Almeida Revista Corrigida, né, e a Almeida Revista Atualizada, elas são traduções a partir do latim. Tá? Então, a primeira tradução que você tem da Bíblia para o português, elas vêm a partir da tradução do latim, que é a tradução da Vulgata Antiga. Tá? E a NVI é uma tradução direta. Ela faz uma tradução direta do hebraico. Do hebraico, do aramaico e do grego. A ideia da NVI foi, da tradução da NVI, foi duas. Uma, você trazer uma linguagem, um português menos formal, porque a Almeida Revista Corrigida, ela usa muitas palavras arcaicas, né? Então ela usa palavras que não existem mais no português atual. Inclusive ela faz construções verbais, né, construções gramaticais que já não são utilizadas. E aí a tradução NVI teve essa ideia. Tá? Então vamos fazer uma tradução que seja mais próxima, primeiro, mais próxima do fiel. Então, as versões que você tem mais próxima do fiel da Bíblia hoje, do original, são três... Fala, Pedro. Não sei. Acaba na hora que acabar. Fala para sua mãe que acaba na hora que terminar. Então, a ideia foi a seguinte. Vamos fazer uma tradução que seja a partir do original, porque a explicação é um pouco grande, mas tenha só um pouquinho de paciência. Quando você traduz de uma língua para outra, você tem uma perda. Tá? Então, eu estou traduzindo de inglês para português, eu já tenho uma perda. Porque existem muitos termos dentro de uma língua que na outra você não vai conseguir encontrar. Então, vou dar um exemplo. Quando você fala inglês, the X Factor, você está buscando na pessoa um fator X. Esse termo não existe em português. Então, o máximo que você vai poder se aproximar é procurar na pessoa um que a mais. Seria isso. Como é que eu traduzo um que a mais para outra língua? Não é exatamente a ideia, tá? E aí, quando eu traduzo do hebraico para o português, eu tenho mais dificuldade ainda. Porque quando eu faço essa tradução, eu estou traduzindo uma língua semítica, uma língua oriental para uma língua ocidental. Aí eu já tenho uma perda. Quando você traduz da língua A para a língua B e da língua B para a língua C, a sua perda foi muito grande. Porque você acabou perdendo muita coisa nessas duas traduções. E a ideia da NVI foi exatamente essa, trazer do grego, do hebraico e do aramaico direto para o português. E aí, ela respeitou o tempo, ela respeitou a questão da temporalidade. Muito texto que você vai encontrar na Bíblia, ele vai estar inserido por uma questão de manutenção de uma doutrina. Porque quando você traduz na intenção de corroborar, de contribuir para uma doutrina, você coloca textos
que não estavam no original, mas que estavam em outros espaços da Bíblia. Então, se eu achei esse texto em outra parte da Bíblia, eu não estou adulterando, eu estou transportando esse texto que estava lá atrás para tentar traduzir a ideia que estava aqui. E é isso que acontece na Revista Corrigida. Na verdade, é isso que acontece na Vulgata. A Vulgata ela pega trechos que estão mais à frente e trazem para cá, mas isso na ideia de corroborar uma doutrina. E aí, o que você tem hoje mais próximo do original são 3 versões que são traduzidas diretamente. É a Bíblia judaica, tá? Que é a trinitariana eu não tenho. Você tem, são as 3. A trinitariana, tá? A Bíblia judaica, que é essa daqui, deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Aí só falta na judaica, nessas que você falar, ter o versículo. Pode ter, não tem problema ter, mas porque esse versículo ele não foi inserido porque você tem 2 tipos de inserções. Uma inserção voluntária, eu quero traduzir voluntariamente, aí vou inserir aquilo ali, entendeu? Aí você traduz lá. Você no 22 tem ela lá e aqui no 20 não tem. Por que traduziu lá e não traduziu? Não, porque lá... São as mesmas palavras. Então, mas a do 20... vou acabar com a briga, vou pegar a minha Bíblia em grego, Mas peraí. eu acho Vou que procurar a você Bíblia em grego, peraí. resume mesmo, Adailton, é a tradução... Não, olha só, então, deixa eu só concluir. Você tem... A tradução não pode ser, porque se tem com as mesmas palavras no 20... Não, você calma, vai ter essa mesma termina de ouvir, calma, termina de ouvir. Vamos esperar o Adailton concluir aí. Uma outra língua é diferente. Termina de ouvir. Então você tem a tradução, as mais próximas do original são essas aqui, que é a Bíblia judaica, tá? Essa é a tradução mais próxima do original, a NVI e a trinitariana. Mas prestem atenção numa coisa, tem 2 tipos de inserções textuais. Uma quando eu transporto o versículo de um lado para o outro, e a outra inserção textual é quando eu coloco uma coisa que ali não estava, tá? Então, vamos lá. No Antigo Testamento, você tem, por exemplo, que dentro da mítica, você tem muita fábula judaica no Antigo Testamento. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, você tem que o Israel encontrava na floresta o unicórnio, porque eles acreditavam que existia unicórnio de verdade. Se você for ver a tua tradução hoje, ela não vai dizer unicórnio, ela vai estar dizendo ou boi do mato, ou bicho do mato, ou bicho selvagem. Então é importante que na hora que eu for pegar a minha versão, eu saiba que tipo de inserção foi feita ali. Ou foi para corroborar uma ideia, ou foi para cancelar uma ideia na qual não se acredita mais. E os 2 tipos de inserção são ou a transposição de um versículo de um lado para o outro, que é o que aconteceu com Mateus, tá? Então você tem a transposição de um texto de 22 para o capítulo 20, porque eu quero ajudar a entender esse texto. Então eu faço essa transposição. E na hora de traduzir, eu vou usar essa transposição do mesmo jeito. Ou eu vou pegar como Apocalipse capítulo 20, que diz assim, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos. E quando você pega todas as versões de 1950 para cá, todas, de 1950 para cá, se você tiver uma versão antes de 1950, ela vai estar escrito assim, bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, porque esses herdarão o reino dos céus e verão Deus. Já na tua versão, que certamente é uma Bíblia produzida de 1950 para cá, para que houvesse, para corroborar uma ideia ou uma doutrina, tá assim, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. No original, isso não está escrito, mas para corroborar com a ideia neotestamentária do Cristo da cruz, o texto foi alterado para que você tivesse o conceito de sangue do Cordeiro. A parte principal do texto, que é mudar o seu caráter através ou da obediência dos mandamentos ou do credo no sangue do Cordeiro, está mantido, mas o texto original ele realmente foi alterado. Então, dentro desse texto, quando você vai estudar a exegese da Bíblia, você vai encontrar não só o Mateus capítulo 20, como outros capítulos da Bíblia, cujo texto foi alterado. E aí, quando você vai fazer... Quando você vai ser exegeta, você vai pegar qual é o texto original, é esse aqui. E aí, você vai dizer o seguinte, a versão do grego, ela não necessariamente vai ter isso. A tua versão do grego ela tem que ser uma versão original, tá? Porque mesmo a versão do grego também é transposta. Então, você precisa pegar uma versão mais antiga da Bíblia, que seja de 1950 para trás, e ver qual é a versão original, para ver qual é a inserção que teve naquele texto. É diferente de hermeneuta. O hermeneuta, ele vai traduzir o sentido, que foi o que vocês falaram. A NVI, ela usa as 2 coisas, a exegese e a hermeneuta. Por quê? Porque ela vai fazer uso do texto mais antigo, mas também vai tentar traduzir a ideia, porque é impossível você não ser hermeneuta em qualquer uma. Toda a Bíblia é hermeneuta, mas nem toda a Bíblia é exegética, tá?
Então, no estudo da exegese, você vai ter textos que foram inseridos na Bíblia para corroborar ou uma ideia ou para traduzir a ideia que já estava ali presente. E as duas inserções vão ser essas. Ou a transposição de um texto de um lugar para o outro, tá? Ou você vai ter uma inserção voluntária. O cara, na hora que escreveu, ele falou assim, opa, vou tirar isso aqui e vou colocar uma coisa que corrobore com a doutrina que se crê hoje. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria aportar. Mas fala aí. Tem um outro que eu queria falar também. Assim, você falou, eu entendi, mas assim, não concordo de você tirar um texto, entendeu? Você pode traduzir e botar outras palavras, ok. Até porque esse texto que tiraram explica a parte A do versículo. Mas tudo bem. Então, não vamos. A gente vai chegar lá, mas não é não vamos alongar, não. Segue o ensinamento do coisa, a gente não vai. Peraí. Deixa eu só acabar isso aqui. Tô com a Bíblia aqui do grego. E vou ler. Assim, lógico que vai ficar esquisito eu lendo, né? Não vou ler em grego, lógico, mas vou ler a tradução do que está aqui. Versículo 15. Ou não é lícito a mim que quero fazer com as minhas coisas, ou o olho teu mal? Para tu ver como é que é a tradução. É porque eu bom sou, mas até o mestre Alda falando. Assim serão os últimos primeiros, e os primeiros últimos. E termina aqui. Em grego termina aqui. Realmente não tem essa outra parte. Em grego ela para aí. Fala só então vamos lá. E aí a gente entra na segunda parte, que é a questão doutrinária. Na questão doutrinária, você tem dentro desse contexto aí... Oi? A questão doutrinária, você tem dentro desse texto aí, você tem as duas doutrinas, tá? E aí é importante a gente perceber a questão doutrinária. Por quê? Porque na doutrina arminianista, você crê na dispensação, é uma doutrina dispensacionalista. Isso é dentro desse contexto aí que vocês estão lendo, tá? Nessa parábola, você tem as duas doutrinas, a doutrina dispensacionalista e a futurista, tá? Que é a doutrina dos... que é a calvinista. Então, vamos lá. A doutrina calvinista, ela dispensa, primeiro a doutrina arminianista, tá? A doutrina dispensacionalista. A dispensação entende que o Israel de Deus continua sendo o Israel de Deus, tá? Então, o Israel de Deus é o povo com quem Deus fez aliança e que mais tarde Deus vai resgatar. Por isso que no texto original, ele vai parar lá e vai dizer o seguinte, no grego original, ele vai dizer o seguinte, olha, os últimos serão os primeiros, ponto. Por quê? Porque a igreja foi a última a ser chamada, e o Israel foi o primeiro. E quando do arrebatamento, né, que vai ser um pré-tribulacionista, a igreja é a primeira a ser chamada. Ela foi a última a ser convidada e é a primeira a entrar no baile. Seria isso. Então a igreja de Deus, foi o último grupo a ser chamado, porque Israel foi chamado primeiro, mas a igreja é o primeiro grupo a ser chamado para entrar no baile, na festa lá do arrebatamento. Só depois que tiver a grande tribulação, a gente não vai entrar aqui na grande tribulação, nem na tribulação escatológica, mas seria isso. Aí você passa a grande tribulação e antes de entrar no milênio, você tem o socorro de Israel, olhei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e aí você tem o Israel sendo chamado. Então, os últimos que foram chamados, que é a igreja, são os primeiros a serem convidados para entrar nas bodas do Cordeiro. E o Israel, que tinha sido o primeiro, ele acaba sendo o último. Essa é a doutrina arminianista. E aí você tem uma inserção, e essa inserção que a gente está falando, ela vai corroborar com a doutrina calvinista, porque o calvinismo ele vai anular o Israel de Deus. Não existe, dentro da doutrina calvinista, mais o Israel de Deus. Dentro da doutrina calvinista não existe essas dispensações todas, a gente não fala de 7 dispensações, não existe isso. O que existe é a igreja tomando o lugar de Israel. Então, a igreja é o novo Israel de Deus. A partir desse conceito da igreja como o novo Israel de Deus, não há esse clamor de Israel para que ele seja trazido novamente. Por isso que o versículo transportado do capítulo 22, ele passa para o versículo 15 para corroborar com a doutrina calvinista. Então, a doutrina calvinista ela vai anular ou vai desconsiderar o conceito dispensacionalista e não vai dizer que Israel seria arrebatado por último, embora tenha sido chamado primeiro. E ela vai dizer exatamente o contrário, quer dizer, ela vai dizer que a igreja agora é o Israel de Deus é a igreja,
E como a igreja é Israel de Deus, não tem mais aliança com Israel. Essa aliança se desfez, acabou. Tá? E aí você vai mudar todo o conceito que você conhece de escatologia, mas aí não dá tempo de a gente entrar agora, porque você vai ter uma outra doutrina escatológica que não é dispensacionalista e não é a doutrina que a gente entende, né? Que a Assembleia de Deus abraça, ou que as igrejas arminianas abraçam, as igrejas não reformadas abraçam, que é a doutrina arminiana e não a calvinista. Então você percebe que dentro dessa parábola você consegue tirar a questão escatológica e entender quem é o Israel de Deus. Então, se você é calvinista, você vai parar, você vai continuar. Você vai pegar a inserção do versículo 22 e vai dizer assim, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, eu estou corroborando com o texto para dizer que o Israel de Deus é a igreja. Tá? Então, mesmo Israel, então Deus vai tirar do povo da igreja chamada e do povo de Israel uma igreja só. Então, essa é a igreja de Deus. Ponto. Agora, para quem crê na doutrina arminianista, não. Ele vai dizer o seguinte, com esse versículo, ele não tem que estar aí, porque ele foi inserido, e inserido bem depois do fechamento das Escrituras, e o Israel de Deus continua sendo Israel de Deus, eu posso ser judeu messiânico, mas eu estou nas duas promessas. Eu estou tanto na promessa da igreja, quanto na promessa de Israel como povo. E o Israel como povo, ele foi o primeiro a ser chamado, mas vai ser o último a ser abraçado. Tá? Então, essa parábola vai fazer referência escatológica às duas questões. E aí vai depender do texto que você está lendo e, principalmente, do tipo de credo que você tem. Se você crê numa doutrina dispensacionalista, você para o versículo. Se você não crê numa doutrina dispensacionalista, ou que você crê no calvinismo, tá? Você vai continuar o versículo. Você tem uma ideia boa disso, você pode dar uma olhada no texto do Abraham Kuyper, que é um alemão, e aí ele falou calvinismo, ele vai dar uma pincelada sobre isso aí. E você tem também teologia calvinista, escatologia calvinista, tá, gente? Tem alguns livros que você consegue ler, que ele vai falar da teologia da dispensação, da teologia da escatologia do ponto de vista calvinista. Tá? A escatologia do ponto de vista calvinista. Por isso a discussão em cima desse versículo. Então vamos lá, essa discussão ela acaba acontecendo por culpa do escriba, né? Do cara que resolveu fazer a tradução. Então ela abraça os dois pontos, tanto a exegética quanto a hermenêutica. É isso. Oi? Tá todo mundo aí ainda? Eu tô falando sozinho? Não, falando sozinho não. Sim, sim. Sim, professor. Eu queria fazer uma Eu tava querendo observação. te ouvir, Ayrton. Pô, você não falou nada hoje. Não, mas o povo aí tá falando muito, são muito eruditos. Esse é o melhor, Ayrton. Então, é sobre a palavra, é sobre a parábola em si, né? Eu, sinceramente, sou mais apegado à ideia de propriamente essas filigramas textuais, que são muito legalistas. Né? Eu acredito que o contexto da parábola, como não existe uma parábola que destoa muito da outra, eu acredito que todas dentro de um contexto, trazendo uma mesma ideia, sabe? Assim. E, no meu ponto de vista, os judeus em si, ou os legalistas, ou o legalismo, acreditava que detinha a revelação de Deus. Ou seja, para você ter relacionamento com Deus, primeiro tinha que passar por eles. Eles detinham a revelação de Deus. Mas a parábola não coloca, digamos assim, os judeus como dono da vinha. Coloca Deus como dono da vinha. Então, ele é um agente livre agindo na história. Então, Deus é o dono da vinha. E não os judeus são o dono da vinha. Nem os cristãos são o dono da vinha. Porque, de certa forma, os cristãos vêm e substituem Deus como se eles detessem a revelação de Deus e tem que passar por eles para poder ter relacionamento com Deus ou poder ter, digamos assim, acesso à salvação ou acesso a um relacionamento com Deus. Então, nesse ponto, é bem claro. Quem é o dono da vinha é Deus. Não é os judeus, não são os cristãos. Isso Jesus já remata ali dizendo assim, que eles não são detentores. E essa questão do último e do primeiro
sabe? Eu acredito assim que seja a divisão das duas alianças, ou dos dois, ou de quem recebeu um relacionamento primeiro, digamos assim, uma aliança tal. E outro ponto interessante é essa inclusão, que eu sempre leio o Evangelho desse ponto de vista, do ponto de vista de inclusão. O que é que Jesus está dizendo ali? Que ele está incluindo pessoas. Não importa quem seja o último, quem seja o primeiro, mas a função do Evangelho é incluir, sabe? E o ciúme está ali presente, sabe? O ciúme está ali presente. O ciúme de quem? Daqueles que acreditavam deter a revelação de Deus. Como é que esses que estão chegando... Até Isaías vai falar sobre isso, colocarei ciúme com outras nações, ou seja, esse ciúme, esse apego. Nós temos a lei, nós somos legalistas, nós temos a lei, nós temos a revelação, então tem que passar por nós. Entendeu? Então, essa reclamação, ou essa murmuração ali que se trata, eu acredito que essa questão do último ou do primeiro é justamente essa posse, sabe? O Cristo é nosso. Entendeu? O Cristo é nosso, então, se não for por essa via, então não tem acesso a Deus. Entende? É mais essa questão do ciúme que Cristo ali está meio que desfazendo essa questão. O dono da vinha é ele. Então, a salvação pertence a ele se revela a quem quer, ele se revela onde quer e ele se revela a qualquer nação, sabe, que ele quiser e a qualquer pessoa que ele quiser. Então, ele é um agente livre agindo na história. Não é aqueles que detêm, do meu ponto de vista, não são aqueles que detêm a Bíblia, detêm a Torá, detêm as doutrinas do cristianismo, que são os donos da vinha. A vinha pertence a Cristo, ao próprio Deus, e ele está livre para agir em toda a história humana. Essa questão dos últimos serão os primeiros é justamente essa questão do ciúme existente entre os judeus e gentios. E Paulo vai dizer que judeu e gentio se tornam a mesma coisa. Isso é um tema que Paulo repete muito. Não há diferença, mas lá em Gálatas, acho que é 3:20, não há diferença entre judeu e gentio, homem e mulher, cítara, bárbaro e tal. Então, dentro dessa nossa concepção de aliança, não há mais eu acredito, não existe mais essa separação de povos. Todos se tornam um em Cristo Jesus, sabe? Não há mais bárbaro, nem cita, nem judeu, nem grego. Abraçando essa. Senão a gente teria que vigiar agora, estaria vigente duas alianças, uma para judeu e outra para gentio. Verdade. A Bíblia não vai corroborar com isso, sabe? Então, eu não acredito nessa possibilidade de duas alianças sendo pertinentes ao mesmo tempo. Mas aí que tá. Olha só. Uma aliança. No meu ponto de vista, não faria sentido ter duas alianças ao mesmo tempo sendo vigentes. Uhum. Senão você vai entrar em enormes contradições, assim, até analisando o texto da Nova Aliança, você vai entrar em enormes contradições. Então, para que seria necessário o Cristo, sabe? E para que seria necessário duas alianças só para suprir a necessidade, a vaidade de um povo que não quer aceitar o Cristo? Então, a minha aliança é essa, sendo que na própria outra aliança, o próprio Paulo vai dizer que não há possibilidade nenhuma de salvação pela outra aliança. Não existe possibilidade. Se você quiser viver pela lei, Paulo diz que é impossível o homem ter relacionamento com Deus. Ele coloca na categoria de impossível você ter relacionamento com Deus, porque o padrão é alto, muito alto. O padrão não tem como você cumprir a lei. Então, se você diz assim, eu rejeito a outra aliança, a minha aliança é a aliança da lei. Então você vai ter que ser perfeito igual Cristo para cumpri-la. Sabe? Então, se você tiver duas alianças vigentes, entra numa contradição enorme, dentro do meu ponto de vista. E eu acho que a parábola é mais esse sentido de inclusão e de rebater essa questão desse legalismo, de dizer assim, nós somos os detentores da revelação e tem que passar por nós para ter relacionamento com Deus. Os cristãos copiaram isso. Os cristãos se sentem detentores da salvação, detentores
da inclusão, sabe? Tem que passar por nós, tem que passar pelas nossas igrejas para poder Deus salvar alguém. Sendo Deus um agente livre na história e se revelando a qualquer ser humano, até em qualquer tipo de crença, em qualquer tipo de... E só que eu acredito que a salvação não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Geralmente as pessoas acham que salvação, muitos têm a concepção que salvação é um ponto de chegada. Ponto de chegada porque você tem que merecer ser salvo. Não é um ponto de partida. Eu acredito em salvação como ponto de partida justamente para corroborar com a questão da graça. Ou seja, você passa a ter relacionamento com Deus a partir de um ponto que ele conclui. Então, é salvação por intermédio da graça. Salvação por intermédio de merecimento é aquela que você vai trabalhar muito para no final da jornada ser incluído. E é isso que a parábola também vai dizer, né? Não tem merecimento aqui. Quem chegou por último ou por primeiro tem direito ao mesmo prêmio, que é justamente essa questão da graça, desse agente que está acima de tudo, conceder esse prêmio. E a graça. Era isso que eu queria abordar. Deixa eu ler para vocês aqui, então. Essa questão das duas alianças ela é extensa, viu, Ayrton? Porque, na verdade, o que você fez foi juntar o arminianismo com o calvinismo. Mas ela é bem extensa. Eu não vejo muito, assim, por essa questão de eu vejo que é uma questão da lógica, uma lógica, no escopo maior de lógica, não tem como... Aí você vai entrar numa contradição permanente e absurda. Tanto é que existe uma guerra... Mas ela não tem a ver com o cumprimento da lei, não. Ela tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus. São coisas distintas. Porque, vamos lá, a lei, se você começa a lei desde o Gênesis, da primeira ordenança, até o final do livro de Levítico, você tem 613 mandamentos. Teve um americano no ano passado, eu vou mandar o link para vocês depois, que ele falou o seguinte: eu vou cumprir a lei. E aí ele ficou 1 ano da vida dele cumprindo a lei. E ele realmente disse que era impossível. Então, por exemplo, quando você acha... A lei diz que você tem que apedrejar um adúltero, né? Ou então apedrejar quem rouba. O cara que roubou em determinado momento, ele tem que ser apedrejado. E aí ele disse que andava com pedrinha no bolso, tacando pedrinha pequenininha na pessoa que ele achava que era ladrão. Mas é impossível. Cumprir a lei é impossível. Tanto pela sua complexidade... Porque a lei ela se divide em muitas coisas. Você tem lei de guerra, você tem a lei religiosa, você tem a lei civil. Você tem, como você está falando de um povo que é teocrático, a teologia vai reger todo o comportamento social. Por isso que a lei também é impossível. Principalmente hoje, no século XXI, é impossível você cumprir a lei. Mas vamos lá. O texto do hebraico, né, que é do Matatiyahu, que Mateus é o Matatiyahu, ele diz assim... que é da Bíblia judaica, tá? Ele diz assim: não tenho o direito de fazer o que quiser com o que me pertence, ou você está com inveja da minha generosidade. Dessa forma, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Enquanto Yeshua estava subindo para Jerusalém, aí vai continuar o texto. E esse texto aí, realmente, por inserção doutrinária, ele vai acabar não aparecendo na Bíblia judaica. Então, eu só estou dizendo para vocês que vocês tomarem cuidado na hora de você usar a Bíblia, vamos lá, uma coisa é a minha leitura. Eu prefiro sempre os textos mais próximos do original. Por isso que eu vou sempre preferir a trinitariana, a NVI e a hebraica. Ultimamente eu tenho lido mais na hebraica. Tá? Ela traz muitos termos em hebraico, então eu tenho preferido ela. Mas significa que o resto não vale? Não, significa que o resto tem um outro viés. Tá? Mas é isso, então, entendeu, Ayrton? Então, eu concordo com você, eu acho que você está certíssimo nessa posse, mas você tem, na verdade, mais de uma linha de interpretação para esse texto dentro do... Não se limita ao calvinismo e ao arminianismo, não, mas são os fatores preponderantes para esse texto aí. É porque vocês pegaram um texto polêmico, né? O Edal pegou um texto polêmico para questionar, porque são daqueles textos que têm inserção. Você tem esse texto aí no 22, você tem a questão do Marcos 16, você tem a questão do Apocalipse, capítulo 20. Então, são todos textos. Você tem a questão do Isaías, agora não me lembro o número do capítulo de Isaías. São todos textos onde você tem alterações na Bíblia. E essas alterações, novamente, não é alteração porque o cara fala assim, vamos alterar isso aqui para fazer as pessoas se perderem, não. Mas vamos alterar isso aqui. Vamos alterar para duas coisas. Ou para corroborar com a doutrina, ou para transportar o texto de um lugar para o outro para ajudar a compreensão desse aqui, entendeu?
Então, são vários trechos que você tem aí que tem essa polêmica dentro do estudo da exegese. Tá? Eu acho que quando a gente entra muito nessas questões interpretativas de A, de B e de C, a gente perde a alegria da revelação, sabe? Daquilo que é o espiritual, da essência da coisa, e a gente fica só, às vezes, pulando nessas divergências de interpretação, porque a gente quer satisfazer o intelecto, às vezes quer satisfazer o intelecto. Não, mas aí não tem jeito. Não, o chato, desculpa te cortar. O chato é. Porque essas discussões, muitas vezes teológicas, é mais uma satisfação intelectual do que propriamente uma satisfação espiritual. Sabe? Porque é uma eterna debate entre quem quer ter a razão. Sabe? Sim. O que é dado a essência espiritual, sabe? Nós absorvermos isso, absorvemos os valores que ali estão dados por Cristo. E, às vezes, a gente, quando entra muito nessa seara teológica, de divergências e de pontos de vista, a gente acaba perdendo a essência da alegria da revelação por questões puramente só intelectuais, sabe, pontos de vista. E a gente, às vezes, sai de uma coisa, tem aquela alegria no coração de ter absorvido aquela essência espiritual e fica só nesses pontos de vista. E às vezes é por causa de uma palavra, às vezes é por causa de um versículo, aí se torna todo aquele emaranhado de posições teológicas e tudo mais, simplesmente por uma satisfação puramente intelectual. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, que o chato é que agora a gente não tem certeza de mais nada. E Não, eu vou ter que ler cinco Bíblias para ver se o versículo vai estar lá ou não, se é da... Entendeu? Esse aqui é o problema. Não. Eu estou falando para você o seguinte. De tudo. A gente tem que ser prático. Exatamente, isso que eu ia falar. Você tem que fazer o contrário, você tem que ter certeza de tudo. A exegese, ela não é para gerar dúvida, é exatamente o contrário. Ela é para te dar certezas. Tá? Quando você faz o estudo da exegese, a intenção não é para gerar dúvida na cabeça da pessoa, muito pelo contrário, é para gerar convicção. E as três Bíblias realmente que mais se aproximam do original... Será que isso existe mesmo? Agora eu vou pensar assim. Não. Pega o texto original, cara, porque existe a Bíblia no original, tá? O primeiro texto original da Bíblia é o livro de 1 Coríntios e ele foi encontrado, é um texto que data de 60 anos depois de Cristo. É o primeiro texto. Os evangelhos todos, eles datam mais ou menos de 90 depois de Cristo. Então você tem os textos, nenhum deles é original, todos eles são cópias, tá? Mas são cópias muito antigas, com quase 2000 anos. Então, nenhum texto é exatamente original, mas você pode pegar hoje as três versões mais próximas do original, que foram traduzidas direto do original, sem passar por nenhuma outra língua, e por isso são mais fiéis, são a NVI, a Almeida. Você tem que ver para quem você está dando aula. Se você quer dar aula para assembleano, você usa corrigida. Se você vai estar dando aula para batista, você vai usar atualizada. Se você vai dar aula para quem estuda a palavra, ou seja, se você vai ministrar para gente que estuda a palavra, a Bíblia, né, como fonte de conhecimento, aí você usa uma dessas três, ou a trinitariana, ou a hebraica, a judaica, né, ou a NVI, que são as três mais próximas. Né? E eu também quero dar parabéns ao Marcelo e ao Vanderlei, que terminaram o primeiro período do segundo curso de graduação deles. Parabéns para vocês, conseguiram terminar ontem, louvado seja. Vocês não sabem quanto eu orei por isso. E falei até mistério ontem, quando estava terminando o dia. Era ontem. Graduação de Eles estão fazendo gerência de projetos, né? É isso que vocês estão fazendo? online? Online, é. Estão fazendo na Estácio lá, gerência de projetos. Terminaram ontem o primeiro período, louvado. Legal mesmo, parabéns. E outra coisa, depois vocês assistam a série Nos Caminhos do Senhor da Netflix. Parabéns. Eu vou contar para vocês. Manto de poder. Manto de poder. O pastor foi excluído porque num culto ele falou em mistério. Olha que louco. O conselho luterano chamou e falou: filho, que isso? Que negócio é esse? E aí qual a série? Qual é o nome? Nos Caminhos do Senhor. É uma série dinamarquesa, mas sensacional. Tá? Ela vai questionar essas coisas na Netflix. Ela vai questionar essas coisas que você está falando, Ayrton. Agora, vamos lá. É uma igreja luterana, não é uma igreja assembleiana. É uma igreja diferente da nossa. Tá? É uma igreja luterana. Mas ela vai falar sobre
enfim, o funcionamento da igreja como parte do Estado. Tá bom? Depois vocês veem lá, vale a pena. O que eu falo é a gente perder muito essa questão da alegria da essência da revelação por a questão puramente intelectual. Se entrar, mergulhar muito na intelectualidade, é meio complicado. Nos torna eu concordo. árido. Tem gente que o prazer dele é ser exegeta. Ele não está nem aí para a questão da revelação. Ele quer ser exegeta. Fica seco, igual sem vida, sem espírito. Não, vamos devolver para o Darley para ele. Vamos devolver para o Darley para ele dar as considerações dele no final, porque ele é o mestre hoje. Ele queria dar aula hoje, né? Não, ele dá aula. Você que atrapalhou, Edalmo. Você atrapalhou a aula dele. Eu dei aula. Cheguei a dar aula e cheguei a concluir. Não, mas ele deu a aula, concluiu e veio dar um casando polêmica sem necessidade. Mas vamos lá. Mas sempre tem aquele aluno, cara, que atrapalha a aula, aquele aluno que termina com a aula. Sempre tem. Que muda o tema, né, cara? O cara chamou uma coisa que mudou o tema. Olha só, eu queria falar uma coisa para vocês que é importante. Não sei se o Darley fez propósito, mas eu vou mudar o tema. E pronto, mudou o tema. Assim, quando eu tô dando aula, né? Aí tu tá explicando aquela equação, aquele assunto mais complicado, né? Aí todo mundo olha pra tua cara, ninguém entendendo nada, você pergunta, alguém tem alguma dúvida? Ou o cara te traz uma dúvida nada a ver, ou o cara levanta a mão e pergunta, posso ir no banheiro? Tu fica todo satisfeito, né? Quando ele levanta a mão, vai perguntar, aí, só posso ir no banheiro? Aí tu olha pra cara infeliz, vai, meu filho, vai. Tá no meio da explicação, o cara tá preocupado em ir no banheiro, mas... A explicação do Adair foi muito válida, eu nunca tinha recebido, nunca tinha... Não, foi válida pra mim também, que eu tava com dúvida nessa parte do texto, então foi muito válida. A explicação exegeta, a explicação hermenêutica foi muito boa, E assim... Porque algumas pessoas ficam falando assim, essa Bíblia é do diabo, cara. Essa versão é do diabo, essa versão não sei o que. Não, houve uma campanha grande da SBB quando a NVI foi lançada, porque a NVI, quando ela foi trazida para o Brasil, quem detinha os direitos... A aula dos solas é muito polêmica. Quem detinha os direitos da NVI era só a editora Vida. E aí a SBB, que não tinha o direito dela, fez uma campanha contra, trazendo exatamente os pontos de tradução que eram divergentes dos dela. E aí o cara... Tudo bem, dentro dos seminários teológicos foi uma alegria só, tá? Para quem é teólogo, foi uma alegria só quando a NVI caiu aqui no Brasil, porque ela não estava ainda. Mas o membro lá no final, ele achou que não valia a pena, e foi isso que o Vanderlei falou: essa Bíblia não é de Deus. Não existe Bíblia de Deus, gente. A Bíblia é um livro humano, tá? Ela foi inspirada por Deus. Inspirada. A Bíblia não foi revelada. Não existe nenhum livro que tenha sido revelado. Existe a Bíblia inspirada. Mas é isso. Ei, pessoal, quem quiser estudar a Bíblia um pouquinho mais a fundo, eu recomendo esses livros aqui da Interlinear, tá? Só que são caros. Tá? Cada um desses aqui é R$120, são carinhos e são vários livros. Esse livro aí tá do original, cara. Esse aí tem cópia do original. Esse aqui tem. Quando você abre ele traz o grego, traz a tradução palavra por palavra embaixo, ele traz do lado, aqui, ó. Aqui tem a Almeida atualizada e aqui tem a NTLH, desse lado aqui. Então ele traz uma versão desse lado e outra versão desse lado. É um material muito bom, mas aqui para quem quer estudar fundo a Bíblia, e eu tendo um material desse, não peguei, né? Para estudar, mas tudo bem. Pois é, você tem razão, não. Mas, gente, olha só, na minha mera opinião, eu acho que assim, é meio polêmico hoje a gente voltar para o original depois de passar 50 anos na Assembleia com um texto um pouco com inserção e tudo mais. Mas eu ainda assim prefiro voltar ao original e aprender um pouco do que a gente deixou, sei lá, da origem do que é de fato. Gera mais curiosidade isso. Gente, é uma Bíblia. Não sei se vocês já viram falar que um cara, eu esqueci o primeiro nome dele, que era um pastor americano, ele está até morrendo. Peterson, o segundo nome dele, ele escreveu uma Bíblia chamada A Mensagem. Não, aí não. A Mensagem é outra história. Mas fala aí.
ele pega, o que é interessante é que ele pega um agrupamento de versículos e ele coloca tudo no mesmo período, sabe? Uhum. Foi cortando a ideia. É como se ele agrupasse aquele grupo de versículos dentro de uma mesma ideia. Porque quando foi separando a Bíblia em versículos, às vezes vai cortando a ideia, entendeu? Então ele agrupa aquele grupo de versículos dentro do mesmo período, aí não corta a ideia que foi transmitida do original. Sim, Essa mas é o foi que ele faz? Ele faz uma leitura, a leitura da mensagem é uma leitura quase romanceada, tá? Ele sim, também. quase romanceada. Então ela não tem um compromisso de transmitir o texto, ela tem compromisso de transmitir o conceito que estava presente no texto. A ideia. Essa é a ideia, ela vai transmitir o conceito, a ideia. Mas aí já é uma outra, como diz o paulista, é um outro rolê. Então, mas ela não corta essa quantidade de versículos, ele agrupa. Às vezes tem 4 ou 5 versículos dentro do mesmo período, porque ali foram cortando a ideia sabe, daquela ideia original. Porque no original não tem esse corte, né? De versículo. Não, né? não. Direto. A divisão capitular ela foi feita muito tempo depois. Tanto a divisão capitular. São livros, né? O cara saiu escrevendo. Então, a divisão capitular e a divisão de versículo foi feita muito tempo depois. Inclusive, nem foram feitas juntas. Primeiro você teve uma divisão capitular, depois teve uma divisão de versículos. Aí, muito disso corta muito a ideia também, né? Daquilo que a pessoa queria transmitir, né? Inclusive, as diferentes versões da Bíblia trazem diferentes versões. A divisão de capítulo e de versículo. Dependendo da versão que você está usando, ela tem divisões diferentes também. Uhum. Assim, pessoal, eu acho que como fugiu, né, todo estudo fugiu para interpretação bíblica e Bíblia, eu acho que quando a Bíblia ela não foge para defender uma heresia, então ela é válida. Quando você tem uma Bíblia onde que ela se muda o contexto dela para defender uma heresia, ou é uma modinha, tipo Bíblia do Thales Roberto, ele lançou uma Bíblia dele, né, cheia de fotos, a Bíblia não fugia o texto original, tá? Não lembro se era acho que é NTLH, a dele, só que cheia de fotos dele. Não sei para que ele lançou isso, foi um fracasso de venda, mas assim, tirando essas modinhas e tirando Bíblias heréticas que tem por aí, eu acho que as versões que a gente tem, a King James, a NCI, a Almeida, são boas versões. Assim, para passar a mensagem. Como a Adaildo falou, você quer fazer um trabalho de exegese profundo, aí você vai ter que comprar o original, vai ter que aprender grego. Por quê? Eu estou com essa versão aqui em grego, do Novo Testamento. Só que eu sei que tem palavras aqui que elas vão ter... Aí a pessoa traduziu embaixo, palavra por palavra. Só que essa palavra, às vezes, ela significa 2, 3 coisas. E na minha interpretação, ela pode significar uma outra coisa. Então, eu vou ter que aprender grego para não ficar preso a essa tradução palavra por palavra aqui. É uma coisa muito complexa que eu acho para quem quer praticar o evangelho não é necessário. O necessário de praticar o evangelho é a mudança interior. Você lê a palavra de Deus, ela te como guia, e ela te provocar a mudança interior. Mas é como o Ayrton falou, esse estudo que a gente faz de exegese, de hermenêutica, é para quem quer ser teólogo, para quem quer ser professor. Não é para quem quer ser cristão, é para quem quer ser professor. E aí vocês sabem disso, uma boa parte dos teólogos nem acreditam em Deus, cara. Teologia é um braço da filosofia. Isso para ser teólogo. Você, inclusive, pode ser muito ateu. É muito comum na Europa, por exemplo, você contratar pastores para serem pastores de igreja que são ateus. O que eles ensinam é teologia. Eles não ensinam o que eles querem viver. Eles ensinam a teologia. Exatamente. Então, ele é ateu. Tá? E não gera nenhum conflito no cara ser ateu e ensinar a Bíblia, porque ele está ali como na função de professor. Tá? Então, ele não precisa crer. Ele só precisa entender o que ele está falando, entender do assunto. Como ele entende do assunto, é um professor. Agora, quem tem a revista... Tem muito pastor que entende e não crê, né? O cara entende, prega e não crê. Porque se ele cresce, realmente não fazia o que ele faz. Mas... Quem tem a revista corrigida aí, na mão? Eu. Abre Isaías 34:7 para quem tem a revista corrigida. As traduções, ele tem. Isaías 34:7. Revista corrigida, Isaías 34:7. Tá na mão. E os unicórnios descerão com eles e os bezerros com os touros.
E Pois sua é. terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Então, esse texto, ele trata da mítica judaica. Ele não é um texto literal, entendeu? Para eles, na época, era um texto literal. Eles acreditavam que existia realmente um unicórnio lá, que é um cavalo com um chifre só no meio do focinho. Isso é mítica judaica. Por isso que a gente diz que a Cavalo da Bíblia Mas em é o cavalo Nárnia da tinha. Shira. Nárnia tinha, pô. É, em Nárnia tinha, né? Mas Olha se só, você... esse texto aqui, vamos lá, esse texto aqui, ele está falando do quê? O Isaías 34, qual é o resumo dele? Vamos lá, você vai pegar, salvo o melhor juízo, é um texto profético pro Israel, né? Nem para a igreja, tá? Vamos lá. Porque aqui, assim, ele está falando da Terra ou ele está falando Uhum. do mundo mítico? Não, Aqui da eu tô lembrando terra. um Da pouco, terra. não Ó, tô lembrado. aproxima-se. A Bíblia não estou lembrado desse texto. Então, aproximem-se às nações, escutem e prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo que nele há, o mundo e tudo que nele habita. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele destruirá totalmente ele e entregará a matança. Seus mortos serão lançados fora e seus cadáveres exaltarão o mau cheiro. Montes se encherão de sangue deles. Exatamente. As estrelas do céu serão todas dissolvidas. Ele está falando texto escatológico. Os céus se enrolarão como pergaminho. Todas as exércitos celestes cairá como folhas secas da videira e figueira. Quando a minha espada embriagar-se no céu, saibam que ela descerá para julgar. Edom, um povo que condena a destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bode, gordura de rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bosra, a grande matança de Edom. Os bois selvagens, isso aí já é NVI, cairão com eles, e os novilhos com touros. A terra deles ficará com ensopada de sangue e o pó se encherá, pois o Senhor terá o seu dia de vingança no ano da retribuição para defender a causa de Sião. Então é exatamente isso, é o texto escatológico que trata do final da grande tribulação, entendeu? Então Isaías está falando desse período pós-tribulação. Novamente a gente está falando aí para quem é calvinista, para quem é arminianista, tá? Para quem é calvinista aí vai ter outra interpretação, mas ele fala sobre isso. Só que quando ele trata do unicórnio, ele trata da mítica judaica, porque naquela época ele não fala... Unicórnio não é boi não, cara. Não, unicórnio não é um cavalo. Unicórnio é um cavalo. Só Não, que assim, quando você vai traduzir. Tem um chifre só, ele tem um corno só. Então, qualquer um que tem um chifre só é unicórnio, não precisa ser. Mas só existe. Tudo bem, mas só existe um unicórnio hoje, que é o rinoceronte. E o rinoceronte não é um animal típico daquela região. Então, isso cai dentro da mítica judaica. O rinoceronte tem 2 chifres, um à frente do outro, são 2. Ele não tem um chifre só, não, são 2. É mesmo? Não, acho que o rinoceronte tem um só, cara. Que unicórnio? Você não conhece? Um pequeno e um grande. Ele tem um grande na frente e um pequeno atrás, são 2 chifres. Peraí, gente, que isso? Até hoje, então, me enganaram. Até hoje eu acreditava que o rinoceronte só tinha um chifre. Não, vou botar aqui, rinoceronte. Bom, o rinoceronte tem quantos chifres? Me enganaram até hoje. Ele não é ele é tio. Tem 2, cara. O rinoceronte, mede 4 metros, comprimento, tem 2 chifres. São 2 chifres. Então não existe unicórnio. Então esquece porque não existe unicórnio. Até hoje me enganaram. Eu achei que o rinoceronte só de frente, ele só enxerga um. Eu só enxergo um, eu olho de frente. Então é isso. Correndo atrás de você, então você vai enxergar nada. Não enxergar nada. Cara, esse bicho mata fácil. Então. Ele enxerga mal, mas corre pra caramba. Pois é. Então esse texto também trata da mítica judaica. Na verdade, eu trouxe esse texto por curiosidade. Para a gente entender que tem muito texto na Bíblia que ele traz a mítica dos judeus, entendeu? Aquilo que era fábula na época deles. Mas, claro, esse texto aponta para uma figura escatológica que vai acontecer pós-milenar. É isso. Olha lá, pessoal, vamos encerrar. Senão a gente vai continuar batendo papo aí o tempo todo. Um abraço, eu vou tomar mais um café. Deixa eu fazer uma oração para encerrar, pô. Vamos orar para encerrar. Pai eterno. Eu vou orar ou você vai orar? Já começou? Vai, termina. Não, ora você, pode orar, senão eu vou tomar. Você que deu aula, você ora. Vamos lá, pessoal. Querido Pai, agradecemos o ensinamento de hoje. Ele repassa, né, parte da nossa vida. Que a gente reconheça Deus como dono da vinha, que nós somos os trabalhadores da vinha, independente de qual hora do trabalho nós entramos nessa vinha, que consigamos prosseguir nesse trabalho, que nós hoje, como hoje estamos aprendendo, amanhã nós possamos ensinar ao próximo e trazer e ajudar Deus a contratar mais trabalhadores para essa vinha. Como disse, o trabalho é grande, os trabalhadores são poucos. Então, Deus, nos ajude
a primeiro nos tornar bons trabalhadores, para servirmos de exemplo para os outros trabalhadores que virão, e para no dia que nós partimos, Senhor, deixarmos um legado, deixarmos o ensinamento a bons trabalhadores, para que eles possam perpetuar o ensino do Evangelho. Nos encontramos à noite aqui no culto. Vão todos em paz, que assim seja. Graças a Deus. Amém. Um abraço, gente.